Oi pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Faz tempo que eu não apareço, né? Hoje eu vim trazer uma pintura que eu vou fazer com tinta guache nesse livro aqui, gente, tá? Resolvi usar a tinta guache porque eu tô com umas tintas aqui bem velhas e estão secando. E antes que seque tudo, eu resolvi usá-las, né? A gente compra o material e deixa guardado aí, enfim, tem que usar. Eu escolhi essa imagem desse livro aqui, que por sinal é muito lindinho, porque as imagens são grandinhas até para pintar, né? Usei pincel velho, gente, que eu tenho aqui em casa, tá? Não tem nada de pincel diferente, não. E mais pra frente aí eu vou colocar uma fita em volta dessa imagem, porque a folha começou a se mexer, aí eu coloquei uma fita em volta, tá? Eu usei um verde neon, um verde médio e um verde escuro. E aí nas partes, assim, mais escuras, né, que tá por trás, que tem sombra, que a gente percebe que tem sombra, eu vim colorindo com o verde escuro. Depois eu abri as outras tintas e fui mesclando as cores, tá? Com batidinha. Essa tinta, eu nem lembro que marca que é, acho que é da Acrylex, gente. Faz tanto tempo que eu comprei que eu nem lembro. E eu notei que quando... Aí, ó. Nessa parte eu coloquei a fita porque é pra segurar um pouquinho mais a folha. E eu notei, gente, que ela seca rápido quando você passa no papel. Então eu abri todas as três cores e fui mesclando para poder ficar mais ou menos mescladinho, né? Sempre com batidinhas, misturando as cores, né? Nas partes que tinha iluminação, né? No caso a luz, eu usei verde neon e na parte escura eu usei o verde escuro. Mais pra frente aí no vídeo vai ter uma parte que eu vou pegar esse verde escuro e vou misturar com um pouquinho de preto para vir nas partes que tem sombra, né? Para dar mais um destaque nas sombras, tá bom? E nesse dia, gente, eu passei o dia inteiro com dor de cabeça, caída no sofá da sala com dor de cabeça. Tinha tomado 2 remédios, não tinha passado minha cabeça. E aí de tardezinha, acho que esse horário acho que era umas 6 horas mais ou menos. Aí eu resolvi colorir um pouquinho e para distrair a cabeça, para ver se a cabeça dá uma aliviada, né? E aí eu resolvi pintar com guache, porque mais rápido, né? E eu tava com uma vontade de pintar também assim, com guache. E eu resolvi pintar esse desenho aí com guache, tá bom? E por incrível que pareça, deu uma aliviada na minha cabeça, gente. Esse relaxamento, né, de pintar o desenho aliviou um pouquinho a minha cabeça. Depois eu medi minha pressão estava alta, enfim. Aí tomei remédio, enfim. Então foi sempre assim, sempre seguindo com batidinhas, tá bom? E mesclando as cores. Eu vou colocar uma musiquinha aí para vocês escutarem e volto quando eu tiver no tronco da árvore, tá bom? Fiquem aí com a pintura.
Aí nessa parte, pessoal, eu tava misturando as tintas para fazer o tronco da árvore. Eu só tinha esse marrom escuro e eu não queria esse marrom escuro, eu queria um tom mais claro, porque depois eu vim mesclando com o marrom escuro, né? Então, fazendo as sombras. Aí eu misturei um pouquinho de marrom, um pouquinho de branco e um pouquinho de amarelo, e aí saiu essa cor aí, esse marrom aí. Aí eu pintei, né, o tronco da árvore com essa cor, depois eu fiz uns detalhes com esse próprio marrom escuro aí dele, tá bom? Desculpa a posição, gente, da câmera. Eu tô gravando à noite, né? Eu gravei à noite, como eu falei pra vocês, e não tenho... A minha ring light quebrou, e aí eu tava sem uma luz pra iluminar bem, né? E depois eu vou ver, não sei se vai aparecer no vídeo que eu mudei a posição. Eu mudei a posição da câmera. Eu virei, aliás, eu virei a posição da câmera e aí acho que ficou melhor a imagem pra vocês, tá? Ai, desculpa, gente, tô gaguejando. Faz tempo que eu não gravo. Eu tô dobrando por cima do vídeo, tá, gente? Porque ficou com uns barulhos aqui do vizinho, que estavam conversando ali na frente de casa, e aí eu preferi dobrar por cima, tá bom? Mas essa daí, ó, ficou esse tom de marrom. Depois eu vim com um marrom mais escuro, né, que tá aí no pratinho aí, que eu improvisei. E vim fazendo algumas sombras para dar alguns detalhes no tronco da árvore, tá? E depois eu vim com branco para dar uma iluminada, mas eu não achei legal não. Mais pra frente aí, quando eu tiver colorindo a menina, eu percebi, né? Eu percebi que eu vou ter que usar lápis de cor, gente, principalmente no rosto dela, porque a tinta, os meus pincéis, eu falei pra vocês, né, são velhinhos, então eu não tenho, assim, uns pincéis bons pra fazer sombreado, né? Aí eu vou pintar ela com a tinta guache, né, tom de pele, que eu fiz, misturei ali com branco, alguma coisa assim, que eu não lembro mais. E depois eu vou fazer o detalhe com lápis de cor, tá? Aí, ó, tô vindo com um marrom mais escuro, fazendo alguns detalhes na árvore, né, pra dar um relevo no tronco da árvore, tá? E coisa simples, gente. Coisa mais gostosa é pintar com guache, sabe? Me deu uma vontade de pintar hoje com guache porque eu fiz um painel na escola onde eu dou aula. Eu trabalhei de manhã, né? E eu fiz um painel do dia do folclore com meus alunos e eles usaram guache para pintar os personagens do folclore. E aí me deu vontade de pintar com guache também. Aí eu cheguei, eu passei a tarde inteira, depois que eu cheguei da escola, passei a tarde inteira deitado com dor de cabeça. E aí de noitezinha eu falei, ah não, vou lá dar uma pintadinha pra ver se melhora a minha cabeça. E aí eu resolvi pintar com guache, porque o guache é um... Na realidade eu nunca pintei com guache, gente, assim que eu lembre, nos livros de colorir, sabe? E aí me deu uma vontade de pintar e eu resolvi pegar esse livrinho aqui, fazia tempo que eu tinha comprado ele. E eu queria fazer uma coisa diferente, resolvi pegar isso, tá? Aí, ó, eu tô passando branco pra fazer alguma iluminação. Gente, quem pinta tecido geralmente pinta a mão, tá? Eu passo tinta na mão pra tirar o excesso, né? E aí eu venho dando os detalhes aí na árvore. Aí, como eu falei pra vocês, aí mais pra frente eu vou usar lápis de cor no rosto dela, no braço, né? Pra dar uma profundidade aí. Em algumas partes eu vou usar lápis de cor. Eu acho que nem todos, mas em algumas partes eu vou usar lápis de cor só pra dar um detalhe a mais no desenho, tá bom? Aí nessa parte, pessoal, eu achei que tava gravando, mas não gravou. É o cabelo dela, eu passei amarelo e passei marrom pra dar uns detalhes só, tá? A pele dela, igual eu falei pra vocês, ó, eu pintei com tom de pele, mas tampou, né? Lógico que você vai passar a caneta de volta, né, nos detalhes, né, preto, a gente vai contornar de novo, mas
Eu não achei legal, então eu vou, mais pra frente eu vou passar lápis de cor, tá? Vou esperar secar e vou dar uns detalhes com lápis de cor em alguns detalhes, em algumas partes. Tô ruim de falar hoje, gente, sabe? Em algumas partes do desenho, tá bom? Ó, minha mão, releva a minha mão, gente. E aí vocês veem que toda hora eu tô trocando pincel, gente, eu tenho um monte de pincel velho aqui, sabe? E alguns detalhes, assim, do desenho, eu tinha que trocar o pincel para poder alcançar, né, algumas partes, tem umas beiradinhas bem escondidinhas, assim, já digo. Aí eu tinha que usar uns pincel fininhos, uns pincel grosso, enfim. Vocês vão ver que toda hora eu tô trocando de pincel, tá bom? Eu misturei um marrom com um tom de pele para fazer uma sombra. E aí nessa hora eu borrei ali o rosto dela, mas depois eu vim e tirei. E aí eu peguei um outro tom de pele que eu tinha aqui, eu não lembro a marca da tinta, gente. É um bem clarinho. E aí eu passei por cima pra dar uma iluminada, mas igual eu falei pra vocês, eu vou ter que fazer com lápis de cor mesmo, porque não ficou legal. Não, é assim, cobriu, né? Deu a base da pintura, mas aí eu vou ter que passar um lápis de cor aí pra dar um tchan, como diz a história. Ali eu tô pintando a... Vocês viram, né, que mudou a posição da câmera? Eu virei a frontal, a traseira, frontal, não sei. Ai, gente, eu sou péssima com câmera do celular. E aí eu tô usando laranja, né? Eu peguei um branquinho e fiz uma iluminação ali. Gente, é pintura simples. Simples, 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 tá? É luz e sombras, assim, onde você acha que é e vai pintando. O importante é você se distrair, igual eu fiz, que aliviou até a minha cabeça, né? E aí eu fui pintando, tá? Eu vou pôr uma musiquinha aí e eu volto mais no finalzinho pra falar com vocês. Então é isso, pessoal. Aí eu tô fazendo a terrinha do vaso, tá? O importante aqui dessa pintura, pra mim, no caso, foi que me ajudou a desestressar, a relaxar, aliviou a minha dor de cabeça um pouquinho, sabe? E é isso que foi importante no desenho. Eu não terminei, tá, gente? Eu vou voltar com um segundo vídeo rapidinho aí pra vocês verem a finalização do vídeo, tá? E por hoje eu vou ficar por aqui, porque o vídeo já ficou longo, eu não quero fazer vídeo longo, tá bom? E aguardem que no próximo vídeo, amanhã, se Deus quiser, eu gravo já e já posto pra vocês a finalização do desenho, tá bom? E aí a gente vai ver como é que ficou. Tô doidinha pra fazer esse céu aí, gente. E esse chão também. Quero ver como é que vai ficar. E aí, o que vocês acharam até aqui do meu desenho? O que vocês estão achando? Comenta aí embaixo aí o que vocês estão achando da minha pintura com guache. Esse é o meu primeiro desenho com guache, gente. Releva algumas coisas aí, tá? Quem entende de pintura com guache aí, releva, por favor, tá bom? Então é isso. Se você gostou, curte, compartilha e comenta aí embaixo o que você achou do meu desenho até agora. Beijos e aguarde o próximo vídeo.